Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Smarts Explica. Hoje eu vou falar sobre a vacância nos escritórios. Procurar explicar para vocês por que a taxa de vacância não caiu no segundo trimestre, dados ainda preliminares, mas tudo indica que a taxa de ocupação se manteve. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, como eu disse na abertura do vídeo, as taxas não sofreram muita alteração no segundo trimestre. São dados preliminares da Sila Brasil. Eu conversei esta semana com o CEO da empresa no Brasil, o Giancarlo Nicastro, e além de explicar por que não teve essa queda já no segundo trimestre, também vou passar para vocês a impressão do que deve ocorrer nos próximos semestres, a partir do segundo semestre de 2020, e finalmente quando deve haver uma retomada aos níveis anteriores à Covid-19 aqui no Brasil. Bom, o primeiro motivo para não ter havido uma elevação das taxas de vacância, principalmente em São Paulo, onde a recuperação já era maior, São Paulo e Brasília, cidades que se destacaram nesse levantamento feito pela Sila. Primeira questão são as negociações entre proprietários e inquilinos desde que começou o isolamento social, a quarentena aqui no Brasil. Então, houve suspensão de pagamento ou acordo para amortização das parcelas futuramente, ou ainda uma redução no valor do aluguel. Enfim, cada proprietário e inquilino negociou de uma forma, de modo que os contratos não fossem suspensos, que não houvesse devolução dos escritórios. Esses acordos, boa parte deles tinha aí uma duração para 3 meses, 90 dias, até que ficasse mais claro qual seria o rumo da doença, o que aconteceria aqui no país. Então esse período está agora chegando ao fim e, na opinião do Giancarlo Nicastro, agora que nós vamos começar a ver em números o tamanho do prejuízo, do impacto da Covid-19 aqui no país. Então esse é o primeiro motivo, um dos principais, para não ter havido aumento da taxa de vacância no segundo trimestre. Segundo ponto é que os contratos são longos, os contratos tradicionais de escritórios são mais longos, e eles são especialmente longos por causa das condições excepcionais que os proprietários ofereceram ainda na última recessão econômica, anos de 2015, 2016, 2017, principalmente ali 2016, 2017, onde a vacância tinha aumentado muito. Condições essas como, por exemplo, carência de 1 ano no pagamento, só que amarrar o contrato a um tempo maior, então 10 anos de contrato, e as multas mais elevadas. Então muitas vezes vale a pena manter o contrato e pagar pelo espaço, do que cancelar, romper, devolver o espaço e pagar uma multa mais alta. Esse é outro ponto que explica por que ainda não teve uma taxa de vacância tão alta. Terceiro ponto é o próprio tempo que se leva para deixar um escritório. Então, uma vez que você decide desocupar, tem que rescindir o contrato, tem que tirar a mobília, tem que pintar, tem que fazer a vistoria, que é física. Então esse é mais um fator que contribuiu para que a vacância não aumentasse por enquanto. E finalmente, a possibilidade de um retorno da economia, né? O cenário agora está um pouco mais claro, a gente sabe que pelo menos até o final do ano não deve haver uma vacina, a situação não é das melhores, é delicada, mas uma hora a economia vai voltar, isso pode acontecer já no primeiro semestre de 2021, e aí pode ser precipitado entregar um bom ponto, com um bom contrato, boas condições, e futuramente ter que procurar de novo. Então esse é um outro motivo. Em relação ao que deve ocorrer nos próximos semestres, claro, deve haver uma queda nas taxas de ocupação, então é natural que empresas entreguem seus escritórios, muitas empresas com problemas financeiros, até mais do que o home office, esse fator do problema econômico, né, pesa para a devolução dos escritórios. Naturalmente, como consequência, um aumento na taxa de vacância, mas não tanto, porque o volume de entregas tem sido baixo, ele é baixo, já a projeção para os próximos anos não é de muitas entregas, e agora menos ainda, então isso contribui para que a vacância não suba muito. E manutenção do equilíbrio nas taxas de ocupação barra vacância em cidades como São Paulo e Brasília, onde a ocupação é superior a 85%, alguns bairros de São Paulo, inclusive, a ocupação é de 100%, e nas cidades onde a retomada não tinha acontecido ainda, como Porto Alegre e Rio de Janeiro, o cenário vai piorar um pouquinho, a taxa de vacância vai subir um pouco também. E a retomada, para a gente fechar esse episódio do Smart Explica, deve ocorrer num prazo de 18 a 24 meses, segundo o Giancarlo Nicastro, né? Eu fiz essa pergunta para ele, é difícil de ser respondida. Ele falou, cara, é um palpite aí que eu dou, assim, entre 18 e 24 meses, porque é uma crise global, é uma crise
que gera desemprego, e sem funcionário, sem empregado, não tem o porquê de se alugar escritórios, né? Quem fica no escritório é o funcionário, é o empregado. Isso é um comentário que ele fez comigo. Tem matéria no nosso site, inclusive, sobre o assunto. Eu coloquei ali no título que os escritórios passaram ilesos no segundo trimestre, né? Não é que passaram ilesos no sentido de que está tudo ótimo, mas me referi à taxa de vacância. Então, se você quiser saber mais informações, acesse o nosso site, smarts.com.br/notícias, e confere lá a notícia com mais detalhes da entrevista que eu fiz com o CEO da Sila Brasil. Recados finais antes de encerrar o vídeo. Inscreva-se no canal da Smarts no YouTube e também no canal da Smarts no Spotify, Smarts Brasil, no Spotify. Siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR, YouTube, LinkedIn, Instagram e Facebook. Cadastre-se na newsletter semanal enviada nas noites de domingo e conheça e assine o Smarts Play, a plataforma exclusiva de vídeos da Smarts para o mercado imobiliário. Tá legal? Agradeço pela audiência em mais um episódio. A gente se vê na semana que vem com mais um assunto aqui no Smarts Explica. Um abraço.